Continuando aqui com o reparo do acionador, o que aconteceu? Eu troquei aqui a rótula por unibol dos dois lados. Sendo esse lado aí, eu coloquei uma porquinha entre aqui e o unibol. Eu usei aqui um parafuso Phillips. Aqui também eu acabei usando um parafuso Phillips. Aí eu coloquei aqui uma porquinha por dentro e uma por fora para prender. Um princípio que você precisa adotar para conseguir o perfeito alinhamento é deixar essa haste aqui ela reta. Só que o que acontece? Para deixar ela reta, como eu tenho o morcego aqui na tampa, então eu tive que cortar bastante aqui a haste, que ela é ajustável, e eu tive que fazer um recorte aqui para que ela possa ter mais curso aí na abertura total do acionador. Aqui também eu fiz a mesma coisa, também tirei um pedaço aqui e ela acaba passando por aqui, então ela não pega. E aí, o princípio é o mesmo desse lado, ela tem que ficar reta, ou seja, vertical. Uma coisa que você precisa prestar atenção quando você vai montar esses unibol é o seguinte: eles não podem ficar sem movimento. Se eles ficam prendidos por qualquer que seja o motivo, a hora que você acelera, o acelerador volta e não volta todo. Igual, por exemplo, ó, ali ele voltou todo. Aí ele voltou todo. E aqui também ele voltou todo, tá? Então, você tem que prestar atenção nessas situações. Mas pode ser que um dia, para você que comprou esse tipo de acionamento, pode ser que um dia você vai acelerar e um lado desse aqui, por exemplo, vai ficar acelerado e ele não vai subir. Aí você vai vir aqui, vai afrouxar o parafuso, vai puxar para cima e vai apertar. E o que vai acontecer? Aí você vai testar, vai dar bom, daqui a pouco você vai andar mais um pouco e ele vai acontecer a mesma coisa e vai ficar nisso. Muitas das vezes acontece o seguinte: desse lado aqui, você pode ter talvez apertado demais e aí o parafuso aqui ele ficou elástico e ele já não está tendo a mesma pressão. O que vai acontecer? Ele vai deixar escorregar isso aqui e aí ele volta e o lado de lá fica preso, ou vice-versa. Aí ele fica aí acelerado. Tanto que nessa manutenção que eu fiz aqui nele, eu já tirei os parafusos de 10 milímetros e coloquei aqui um de 11. A chave 11 aqui. E a ideia é que para um futuro eu vou colocar aqui um de 13. E por quê? Para ficar mais resistente e consequentemente durar mais. Então eu tive que fazer essas mudanças. Aqui ficou dessa forma, tá? Desse outro lado aqui também. E o principal que você tem que prestar atenção é o seguinte: não é a posição do braço, mas a posição aqui vertical. Aí tem um vídeo que eu instalo e ele tava aqui, ó, até tem a marca mais para cá. E por que eu regulei ele dessa forma? Porque ele pegava aqui, ó, no morcego, e eu não conseguia fechar a tampa. Aí o que eu fiz? Como eu tinha que fazer uma manutenção no aparelho, então o que eu fiz? Eu acabei cortando aqui, que a ideia já era colocar o unibol, então eu tive que cortar bastante aqui, e aí eu fui conseguindo aí o melhor ajuste para que eu consiga deixar ele mais aqui. Com isso, o que acontece? O pedal fica leve para acelerar, fica muito leve, e só que ele necessita ficar vertical. Então por isso que eu tive que cortar aqui e eu tive que diminuir. Mas, por exemplo, se você não tiver
aí o morcego, você vai poder usar até uma haste maior e tal. Que no meu caso aqui, essa haste aí, ela ficou desse jeito, por quê? Eu deixei aqui mais ou menos preso, certo? E abaixei a tampa, fechei ela toda. E a posição que essa haste parou foi aqui. Então aí eu só cortei aqui na altura e aí fiz aí todo o ajuste para que eu consiga montar ela vertical, tá? A mesma coisa eu fiz desse outro lado. Então ela ficou dessa forma aqui, tá? Funciona normal, funciona perfeito. Ele acelera todo e volta também, não ficou prendendo. A folguinha aqui do Uniball tem que ter. Do outro sisteminha de rótula, ele não tem essa folguinha aqui. Mas lá é uma outra forma, tá? E o que que acontece? Aí ele tem que ter essa folguinha. E de preferência, a hora que você vai montar, qual que é o esquema aqui? Você monta ele assim, ele é reto aqui assim. Aí você vem aqui e ajusta ele para ele ficar reto. A mesma coisa você vai fazer aqui, ó. No caso do Uniball, tá? Você deixa ele aqui reto. E aí você deixa ele também lá, paralelinho aqui assim, ó. Tá? E aí é só você trava o de baixo, aperta a porquinha. Ele vai ficar com a folguinha. E ele não vai ficar prendendo. E aí você vai acelerar todo ele e ele vai voltar. Então assim. Agora se você não tiver o morcego do jeito que o seu Edson manda, é só colocar e vai funcionar, tá? Mas assim, a base, o primeiro passo que você tem que ficar atento é o que? É essa haste vertical. Você deixou ela vertical, aí aqui é fácil de você regular. Aí o que que acontece? Se um lado tá acionando mais que o outro, o que que você vai fazer? Você vai soltar esse parafuso aqui, puxa para cima e aperta. E aí testa de novo. E assim você vai conseguir fazer o ajuste. Uma outra coisa também que é interessante você ficar atento, não que vai ser assim uma peça fundamental, mas é muito interessante você ter aí o alinhamento da capela, tá? Então se ela estiver erguida aqui, é legal que você ajuste para que ela fique o mais nivelado possível, para ficar mais fácil de você conseguir regular aí. Fora isso, o que que acontece, ó? É um sistema que funciona perfeitinho, tá? Ele volta, ele retorna. Eu passei a usar esse sistema porque eu não consegui me dar bem com as varetas originais, não deu certo para mim, porque a partir do momento que deu folga, aí eu não consegui mais comprar varetas novas e que se ajustava legal. Então a gente pagava aí caro numa vareta e ela já vinha com folga. Então eu desisti, achei isso daqui, peguei amizade lá com o seu Edson. E aí a gente negociou, a gente já instalou alguns desses daqui também. E tem funcionado bem pra gente aí. E eu uso. Tem pessoas que gostam, tem quem não gosta. Mas assim é o mundo, cabe todo mundo, né? E a nossa bombinha continua aí, ó, no mesmo lugar, cheia de poeira. E tá funcionando. A bobina também continua. Lá na frente a suspensão que a gente cortou de pivô para adaptar no cabeçote de embuchamento do 1300 também continua. E aqui nós estamos o Venturi 26 com a base moderna 34, continua tudo igual. E é isso aí, pessoal. É uma manutençãozinha que faz parte. Eu ainda não precisei mexer com esses rolamentos aqui, eles estão bons ainda, tá? Lembrando que você só vai precisar cortar aqui se você for usar o morcego, tá? Senão não precisa. E ainda no meu caso aqui, porque ficou pegando. Mas eu já vi instalação aí que não precisou, mesmo tendo morcego. Cada fusquinha é torto da sua maneira. Então no meu caso aqui eu tive que fazer isso. Mas da mesma forma eu consigo acelerar tudo. Aqui, ó, o que dá, ele não pega em nada, não limita em nada. Tá bom? Eu espero que esse vídeo te ajude aí caso você esteja tendo problemas com o acionador.
Claro que se esse lado aqui tiver muito para baixo ou muito para cima, ele atrapalha do outro lado. Aí você tem que ter um pouco de bom senso, mas é possível, tá? Tanto que eu uso, ó, eu não coloquei nenhum artifício aqui, ó, não tem nenhum artifício ali, não tem nada ali, ó. E isso aqui é um carro que roda no dia a dia, tá? Não é à toa que ele fica tudo sujo aí, ó, porque é o carro do dia a dia, não dá tempo de ficar limpando, não. Isso aqui é igual couro de boi. Então, para você que de repente tenha problemas aí com acionamento, ele funciona, desde que você tome alguns cuidados, certo? E funciona. E eu mudei para o Uniball, porque isso aqui foi um assunto que eu troquei lá com o seu Edson há muito tempo e ficou de fazer para a gente ver. E aí foi passando e agora eu resolvi fazer. E eu gostei do resultado. Mas eu não coloquei isso aqui para bonito, tá? Eu coloquei isso aqui para ver se ele dura mais do que o outro modelo. E o porquê disso? Porque meu carro é do dia a dia, eu não posso ficar parando para mim ficar arrumando. Que tem que funcionar, tem que colocar aí e esquecer, tá? Aí para mim tirar, se eu precisar tirar o carburador, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desparafusar aqui. E beleza, o outro você tirava a travinha e puxava. Esse você parafusa. Parafusou na posição, tá pronto. Diferente disso ele não sai. Eu acredito que o Uniball é para durar mais. Vamos ver o que acontece. O mesmo aconteceu com a bomba mecânica. 6 meses uma bomba eu ter que trocar e eu não tô de acordo. Por isso que eu mudei para elétrica. Se durar, beleza. Mesma coisa, bobina. Eu espero que esse vídeo aí te ajude de alguma forma. E até o próximo vídeo.